Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve, que o Senhor possa falar conosco sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra. O texto hoje para nossa breve reflexão, ele encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 23, quero ler com vocês a partir do verso 22, diz assim: Pela terceira vez, ele perguntou, por quê? Que crime cometeu? Não encontrei motivos para condená-lo à morte. Portanto, onde ordenarei que ele seja açoitado e o soltarei. A multidão gritava cada vez mais alto, exigindo que Jesus fosse crucificado, e seu clamor prevaleceu. Então Pilatos condenou Jesus à morte, conforme exigiam. O pedido deles libertou Barrabás e homens presos por revoltas a assassinatos. Depois entregou-lhes Jesus por fazerem o que quisessem. Glória a Deus. Irmãos, creio que vocês já identificaram o contexto é a crucificação de Jesus. Creio eu que, e é uma opinião bastante pessoal, que o julgamento mais injusto de toda a história. Os irmãos podem se sentir à vontade em discordar de mim. Não é algo bíblico. Então tem toda a discussão a respeito disso, mas é no meu entender, porque Jesus, ele é o próprio Deus, ele sempre quis o nosso bem. Deus é bom, Deus ele é bom e quer o nosso bem. Às vezes nós não entendemos os planos dele e o nosso coração apressado por não entender os planos dele, não parar para saber o que ele quer, muitas vezes se deixa se levar e se encontrar até mesmo as nossas decisões na mão de outros. Esse é justamente o cenário aqui. E eu quero trazer algumas aplicações pertinentes, porque sobre o cenário da crucificação para nós. Começa falando do versículo que eu li. Pela terceira vez ele perguntou, por quê? Que crime ele cometeu? Não encontrei nada para condená-lo à morte. Pilatos sabia, Pilatos tinha a consciência de que Jesus era inocente. Pilatos tinha muita convicção de que Jesus era inocente, tanto que ele perguntou 3 vezes, a palavra fala. E muitas vezes é assim, meus irmãos, quando nós não decidimos por nós, as pessoas decidem por nós. Coisa terrível é entregar as nossas decisões na mão dos outros. Irmão, e é na mão de qualquer um. É na mão de qualquer um. Eu tenho os meus conselheiros, mas eu costumo fazer o que eu aprendi nas aulas, apesar de nunca ter feito o curso de publicidade e propaganda. Eu sei que é algo que acontece dentro das agências de publicidade. Eles fazem o brainstorm, que do inglês significa tempestade de ideias. E o conselho é justamente isso. Nós tomamos uma ideia e ouvimos a visão que a pessoa tem a respeito de determinado assunto. Refletimos e oramos a Deus e entregamos. O brainstorm, eles chamam todos os funcionários da agência de publicidade, apresentam o tema da propaganda, da campanha a ser ali trabalhada, e cada um fala o que quiser. E é assim, irmãos, o problema é que cada um fala o que quiser, é que nós vamos encontrar opiniões boas e opiniões ruins, de acordo com o fermento, de acordo com os traumas, as vivências, a atrocidade de cada pessoa, de cada experiência que cada um viveram. Ele pergunta por quê? Que crime cometeu? Então nós temos essa grande dificuldade, irmãos, essa grande dificuldade. Muitos problemas se evitariam se nós perguntássemos a Deus, se nós falássemos assim para a pessoa, deixa eu orar para saber o que Deus quer, porque Ele sabe todo o caminho. Eu gosto de um versículo que está em Salmos, capítulo, meu irmão, 54, no versículo, 56, versículo 9, ele fala assim, meus inimigos baterão em retirada, quando eu clamar a ti. Uma coisa eu sei, Deus está do meu lado. Esse é o salmista falando, é um salmo de Davi, esse é o próprio Davi, um homem segundo o coração de Deus falando. E ele fala no versículo 10, louva a Deus por suas promessas. Sim, louvo o Senhor por suas promessas. Por quê? Porque tudo que Deus promete, irmão,
eu ouvi algo hoje, eu concordo plenamente. Tudo que Deus promete para nós já está pronto. Deus jamais prometeria algo para nós que ele não tivesse a capacidade de cumprir. Apesar dele ter a capacidade de cumprir todas as coisas, mas Deus, ele intervém pontualmente na história humana, deixando que nós, à nossa mercê, façamos as nossas escolhas. O nosso futuro está no livre-arbítrio. Então, coisa boa é fazer como Davi, clamar os inimigos. Ele fala que os inimigos baterão em retirada. Quem eram os inimigos desse homem, irmão? As vozes que ele estava ouvindo. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 10, fala que há muitos tipos de voz no mundo. Tem pessoas que ouvem o medo, tem pessoas que ouvem a sua insegurança, tem pessoas que ouvem o comodismo, tem pessoas que ouvem justamente a voz do próprio ego. E as vozes são muitas, há uma multidão de vozes por aí, há uma multidão, e nós vamos perguntar as vozes, como nós simplesmente podemos perguntar para Deus. Eu vejo que um grande problema nas orações, irmão, e na perseverança em oração, justamente para alcançar as promessas das pessoas, elas desistem fácil pelo simples motivo, porque elas não encontram resposta. E Deus, normalmente ele oferece o silêncio quando nós chegamos com orações religiosas. A primeira coisa que nós devemos fazer é rasgar o coração, e rasgar o coração fala de confissão, sabe, de confissão mesmo, não confissão só de pecado, irmão. Lógico que de pecado, se arrependimento faz parte. O Senhor, provavelmente, se há algum pecado não confessado, é a melhor coisa já a se fazer para poder entrar entendendo que Ele é santo, entendendo que Ele é perfeito. Mas as pessoas desistem quando não houve uma resposta, quando não houve favorável. Aí começa a perguntar para todo mundo, irmão. Começa a perguntar para todo mundo. E pergunta justa. E olha só, ele fala aqui, ó, ele fala assim, ó. A palavra fala assim, ó, no final, fala assim, ó. Portanto, ordenarei que ele seja açoitado. Ele continua falando no versículo ali, ó. Não encontrei motivo algum para condená-lo à morte. Portanto, ordenarei que ele seja açoitado. Ele continua falando isso no versículo da frente, irmãos. No versículo da frente. É impressionante. Por quê? Porque ele foi buscar a aprovação de quem estava condenando. Eu quero repetir, ele foi tentar buscar a aprovação de algo que ele sabia em quem tinha levado ele para condenar. E ele tinha poder, ele poderia fazer a coisa certa. Lógico, irmãos, eu não estou aqui nem confabulando a palavra que tinha sobre o Senhor, de que ele seria entregue tanto aos fariseus e tudo isso. Tudo que foi feito foi para se cumprir a palavra de Deus. Mas na nossa vida nós temos as escolhas, irmãos. E qual que é a escolha, irmão? De esperar a resposta pelo Senhor. Eu gosto de Salmo 37, versículo 34, ele fala: espere no Senhor e siga a sua vontade. Agora, Deus tem vontade, irmão, de sacrifício humano, de morte de inocente? Jamais. Jamais mesmo. Jamais. Ele até ajuiza nós pelo nosso pecado, mas essa vontade aí é clara que é do inferno. E ele fala: ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. Os ímpios fala justamente daqueles que têm piedade. O ímpio é uma abreviação daquele que tem piedade, daquele que trata com maldade o coração. As pessoas estavam com ódio e com sangue no olho. No coração das pessoas, Jesus já havia sido condenado. E vindo de um fermento de pessoas como os fariseus, que assistiram ao Senhor Jesus como no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 11, falando para a mulher adúltera, falando: onde estão seus acusadores? E ela fala: eu não sei. Aí ele fala assim: eles não a condenaram, e eu também não a condenei. Esse é Jesus, não condena ninguém, não estava aqui para condenar. Ele vai voltar assim como juiz, meus irmãos, mas depois de um tempo, na segunda volta dele, e julgar junto com os santos. E aqui Pilatos mostra uma incapacidade tremenda que nós temos de fazer julgamento de todas as coisas. Não temos o conhecimento de tudo que está acontecendo. Não temos, somente Deus tem. Somente Deus tem condição de nos levar ao lugar aonde nós queremos, irmão. Então, sequer precisa continuar crendo que o Senhor, ele é capaz. Olha, ele fala assim, ó: a multidão gritava cada vez mais alto, exigindo que Jesus fosse crucificado. Ele ofereceu até um alívio. Muitas vezes nós somos assim, né? Ele ofereceu: não, vou mandar dar uma chicotada e depois soltar. Eles queriam sangue. E exigindo que Jesus fosse crucificado, e o seu clamor prevaleceu.
O seu clamor prevaleceu. Irmãos, Satanás ele vai usar uma multidão contra nós, de vozes, de pessoas, até mesmo para nos tirar do propósito que Deus tem para nós. Vai tentar a tudo quanto é custo. A tudo quanto é custo. Olha, a palavra fala no versículo seguinte: então Pilatos condenou Jesus à morte conforme exigiam. Conforme eles exigiam. Continua falando dessa forma. E o que nós devemos fazer? Irmão, prevalecer. Sabendo que Deus ele é capaz, que Ele é capaz de endireitar qualquer escolha, desde que nós entregamos as nossas escolhas. E quando eu falo entregar as nossas escolhas, são os nossos caminhos. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 fala bastante disso. Fala assim, confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Confiar no coração e se apoiar naquilo que nós pensamos, irmão, não é totalmente antagônico, é totalmente oposto. Ou nós confiamos no Senhor, ou nós confiamos naquilo que nós pensamos sobre determinado assunto. O que Pilatos queria fazer era simplesmente, irmãos, tratar uma prerrogativa, oferecendo o Senhor Jesus, por exemplo, para ser açoitado um pouco, aliviando a sede de ira daquela multidão. Ele queria fazer, irmão, aquilo que um grande homem que é chamado para liderar pessoas, que é chamado para estar assim, que é chamado para estar exaltado, que é para ser exaltado por Deus, não pode fazer de forma alguma. Tomar uma decisão baseada na politicagem, sabe? Como que é falado? Meu Deus, agora sumiu a palavra, mas, sabe, virar a embarcação para o rumo que tá melhor, entendeu, irmão? Sabe, não ser amigo de todo mundo, ser o politicamente correto. Politicamente correto. Um justo não é politicamente correto. Um justo, ele entende que as decisões dele vêm de um céu aberto dentro de um quarto fechado. Eu quero repetir isso. Um justo entende que as decisões dele vai vir de um céu aberto dentro de um quarto fechado com um joelho dobrado. E um justo não é uma pessoa boazinha, irmãos. Muitas vezes nós seremos colocados à prova com o Senhor, na questão de confiar nele, nas pessoas. E ele fala, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. O que é reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos, irmão? Toda escolha, todo plano, todo projeto, dependência total, apresentar em oração. E aceitar a vontade dele. Algumas ele vai falar sim, outras ele vai falar não, outras ele vai falar espera. Essas são as 3 respostas, mas a resposta, ela sempre vem. Como eu disse no começo da ministração, nós temos pressa, o nosso coração é apressado, nós queremos respostas imediatas, enquanto o Senhor, todo o nosso clamor, toda a nossa ida ao deserto, tudo aquilo que nós estamos vivendo, irmão, é justamente para nós pararmos e conversar com Ele. Então, para falar com Deus, nunca é bom falar com pressa, mas há uma recompensa, sabe qual? Essa aqui, ele fala assim, Ele endireitará todas as suas veredas. Entregue todos os seus caminhos, Ele endireitará todas as suas veredas. Veredas é caminho. Ele endireitará, não somos nós, irmãos. Ele tem o poder. Ele tem poder e acesso a tudo. Ele vê tudo. Confiar em Deus é confiar em seu poder. Qual que é o poder dele? Os atributos de Deus. Onisciência, sabe todas as coisas, sabe qual é o melhor caminho. Onipresença, está em todos os lugares, é capaz de falar com pessoas que nós não somos capazes. Fazer que pessoas se lembrem de nós num determinado tempo. Onipresença, onisciência e onipotência. Tem todo o poder, irmão. Logicamente, como eu disse, o Senhor não manipula. Ele não manipula as nossas escolhas, irmãos. É nós que decidimos. Eu gosto de Jeremias 21, versículo 8, porque Jeremias pressiona o povo. Escolha hoje entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. Justamente o caminho do Senhor naquele momento, ele vem falar depois através da boca do profeta Jeremias que os pensamentos do Senhor, no versículo 11, os pensamentos do Senhor não são como os vossos pensamentos. Qual que era a proposta? Era eles se entregarem aos babilônios. Esse era o caminho do Senhor. Para quê? Para uma disciplina aos israelitas. Ele estava falando que quem tentasse ficar em Israel, na terra prometida naquele momento, seria morto à espada, mas que quem fosse lá e aprender a confiar justamente no Senhor, porque o Senhor ia proteger as pessoas na terra estrangeira. E é uma dificuldade. Nós precisamos entender que escolher o caminho de Deus sempre vai gerar uma dificuldade em nosso coração. Sempre vai gerar dilemas enormes na nossa alma.
E é necessário muita oração. Agora, ele se responsabiliza em endireitar tudo. E a primeira coisa que ele vai fazer, irmão, a primeira coisa que ele vai fazer é justamente isso. Ele vai fazer justamente isso, é endireitar o nosso caráter, endireitar os nossos sentimentos, endireitar os nossos pensamentos, ajudar a nós todos a pensarmos da forma correta, para que possamos ter cada vez mais a capacidade como Cristo tinha. Essa é uma verdade. Olha, ele fala, a pedido deles, libertou Barrabás, um homem preso, e revolta e assassino. Toda vez que nós escolhemos fora de Jesus, irmãos, nós escolhemos por prisão, revolta e assassinato. A pedido deles, libertou Barrabás, um homem preso por revolta e assassinado. Toda vez que nós decidimos uma decisão fora de Jesus, é morte, revolta, prisão e assassinato. Revolta, prisão e morte. Revolta, prisão e morte. Toda vez, irmãos, toda vez. Jeremias 21, versículo 8, escolha hoje entre a vida e a morte. E a escolha é nossa, irmãos. É nós que devemos escolher, é nós que devemos abrir mão de algumas coisas. E toda a escolha de Deus há uma renúncia. E não é fácil, eu entendo. Entendo mesmo, irmãos. Só eu sei o que eu tive que ignorar. Só eu sei as coisas que tive que renunciar para seguir o meu Deus. Inclusive o meu próprio ego. Não é fácil, mas depois de um tempo nós compreendemos o tanto que isso é bom para nós. É bom, nos fortalece, nos ensina, nos ajuda a viver e a enxergar a vida como ela realmente é. Ele termina falando, depois entregou-lhes Jesus para fazer o que eles quiserem. E eu quero terminar aqui, irmãos, porque ele perguntou, eu quero voltar ao começo, falando que ele perguntou pela terceira vez. Pedro negou Jesus 3 vezes. Nós sempre teremos escolha. Pedro negou Jesus 3 vezes. Depois Jesus foi até Pedro, por quê? Porque Pedro teve um arrependimento sincero, não como Judas. Judas, a palavra fala que ele sentiu remorso. Remorso é quando a pessoa se sente culpada e viu o prejuízo. Ela sabe que vai ter uma consequência muito ruim, uma colheita muito ruim pela atitude que ela teve. Mas ela não teve um arrependimento. O arrependimento implica mudança de comportamento. Pelo menos a tentativa de se unir a Deus, de não querer fazer mais aquilo que se fazia. E se esforçar dentro de um quarto de oração. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10, ele fala, versículo 9, roguei ao Senhor 3 vezes que tirasse o espinho da carne, um mensageiro que Satanás me enviou para atormentar dia e noite, mas o Senhor me respondeu, a minha graça te basta. E qual que é a diferença, irmãos? A escolha de quem nós ouvimos. A escolha de quem nós ouvimos. A escolha de quem quer, correr do nosso lado e nos quer muito bem. Então escolha hoje, escolha correr de quem quer correr do seu lado e quem te quer muito bem. E eu não conheço ninguém mais do que Deus. Eu quero terminar com Colossenses capítulo 3. Quero ler com vocês o versículo 23. Paulo fala, em tudo que fizerem. Ele não fala em alguma coisa, em outra, em tudo. Vai escolher um marido, vai escolher uma esposa, em tudo. Vai escolher uma casa para morar, em tudo. Vai escolher um trabalho, em tudo. Vai ouvir o pai e a mãe, em tudo. Em tudo. Vai sair com um amigo, com uma amiga para se divertir, em tudo. Em tudo. Em tudo que fizerem. Em tudo que fizerem. E ele entrega isso como um trabalho para o Senhor. Ele fala, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Esse é o verdadeiro adorador. Ele entende que tudo que ele faz, o comportamento, a vida dele é para louvar o Senhor. É como se fosse um trabalho, mas na verdade não deveríamos considerar um trabalho. Ele fala, lembre-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa, de que o Senhor a quem servem é Cristo. Mas se fizerem o mal, não receberão de volta o mal, pois Deus não age com favoritismo. É as escolhas, irmão. É as escolhas. Deus ainda procura adoradores em espírito e em verdade. Agora, um Deus que é onipresente, está em todos os lugares e procura, a gente para pensar muito nisso. E isso, a nossa verdadeira adoração, irmãos, é escolher Deus. Eu quero repetir isso, a nossa verdadeira adoração sempre é escolher o que Deus tem para nós.
Eu gostaria de deixar essa mensagem para vocês, lembrando que o Senhor tem uma recompensa por esse sacrifício. Que Deus abençoe a vocês. A paz do Mestre. Tchau, tchau.